Vocês estão vendo, né? Sim. Sim, professora. Sim, professora. Deixa eu ligar o chat. Ó, tô olhando o chat aqui, qualquer coisa é só escrever no chat que eu vou responder. Bom, no começo da aula passada, aliás, na aula passada, a gente começou a falar sobre radiação. Só para fazer um breve resuminho para quem não assistiu a aula passada, na aula passada a gente fez uma classificação das radiações. Então eu falei que uma radiação ela podia ser do tipo não ionizante ou do tipo ionizante, tá? No caso da não ionizante, a gente não vai ter a formação de íons, enquanto no caso da ionizante, a gente pode ter a formação de íons. Então a gente vai ter a formação de átomos com mais elétrons ou mais prótons. O que mais que a gente falou na aula passada? Então eu dividi, né, as radiações para poder ficar mais fácil da gente estudar em radiação não ionizante e radiação ionizante. Primeira diferença entre elas, né? Em uma há formação de íons, na outra a gente não vai ter. Qual é a outra diferença? É o tipo de frequência que a gente vai ter, tá? No caso da radiação não ionizante, a gente tem o que a gente chama de baixa frequência, tá? A gente vai ter ondas com baixas frequências, ou seja, com uma baixa frequência. Quando a gente tem uma onda, quando essa distância aqui entre o pico, entre o cume das ondas é grande, a gente fala que a gente tem uma baixa frequência. Quando essa distância é pequenininha, como nesse caso aqui, ó, bem à direita, aqui, ó. Vocês percebem como a distância entre o cume das ondas é pequena? Nesse caso, a gente fala que a gente tem uma onda de alta frequência. O que mais que a gente falou? Quando eu falei de radiação não ionizante, eu falei sobre o rádio, como funciona a rádio, falei de onda de TV, Wi-Fi, infravermelho, eu falei de termômetro, o que mais que eu falei? Do controle remoto. E eu comecei a falar sobre radiação ionizante. Eu falei na aula passada só sobre radiação do tipo alfa. Então, faltou falar sobre radiação do tipo beta, radiação ionizante do tipo beta, radiação ionizante do tipo gama e radiação ionizante do tipo raio-x. Vai ser o que a gente vai falar agora nessa próxima hora. Nem sei se demora uma hora, mas a gente vai conversando. Vamos lá. O que é a radiação beta, tá? Radiação beta é uma radiação do tipo ionizante, então a gente vai ter a formação de íons, a gente vai ter uma onda considerada de alta frequência. O que caracteriza uma radiação do tipo beta, gente? Essa radiação, ela é composta por um elétron, tá? E como ela tem um elétron, ela tem mais elétrons do que prótons, mais elétrons do que nêutrons, a gente considera que essa radiação ela vai ter uma carga elétrica negativa. Lembra, o elétron ele vai ser sempre negativo, tá? E a massa dela é igual a zero, tá? Isso é só para vocês poderem saber qual é a definição de radiação beta. O que importa para vocês saberem desse tipo de radiação? Na prática, vocês têm que saber que essa radiação ela é uma radiação negativa, com carga elétrica negativa. O que mais que vocês têm que saber sobre essa radiação, assim, do ponto de vista prático? O que é útil para vocês saberem? A radiação alfa, que a gente falou na última aula, é essa primeira radiação aqui, ó. Vocês devem lembrar ou não, a radiação alfa, gente, é uma radiação com uma carga positiva, então ela tem mais prótons do que nêutrons,
mais prótons do que elétrons, desculpa. E ela é uma radiação que, eu falei, por exemplo, o urânio 235 é um tipo de radiação do tipo alfa, né? E ela é uma radiação que ela é facilmente barrada, tá? Radiação do tipo alfa, lembrando da aula passada. Radiação do tipo alfa é uma radiação com carga positiva e ela é facilmente barrada por uma folha de papel. Se vocês tiverem uma folha de ofício, um papel sulfite, enfim, e bate uma radiação do tipo alfa nessa folha, o que vai acontecer? Essa folha de papel facilmente vai barrar a radiação do tipo alfa. Já a beta, não, ela tem um poder de penetração maior se comparado com a radiação alfa, tá? A radiação beta, ela consegue atravessar a folha de papel, então aqui, ó, nesse segundo tonel aqui, a gente tem uma radiação do tipo beta. Essa radiação do tipo beta, ó, você tá vendo aqui, ó, uma partícula com carga elétrica negativa que está sendo enviada para um dado local, ó. Ela consegue atravessar a folha de papel. Ela consegue, se você coloca uma folha de papel tentando barrar esse tipo de radiação, você não consegue. Essa radiação, ela tem um poder de penetração, inclusive no corpo humano, tá? Se você emite uma radiação do tipo beta, ela vai conseguir penetrar no corpo humano. Não vai ser uma penetração muito intensa, ela não vai conseguir adentrar muito no corpo. Ela vai conseguir entrar no máximo 2 centímetros, tá? Então, o poder de penetração dela é baixo no corpo humano, mas ainda assim ela consegue atravessar, tá? O corpo humano. O que barra uma radiação do tipo beta? Alumínio, tá? A radiação do tipo beta, ela atravessa a folha de papel, mas ela não consegue atravessar alumínio, tá? Isso que vocês têm que saber sobre esse tipo de radiação, tá? Isso pode cair em concurso público, tá? Comparando radiação do tipo alfa e beta. Qual é que tem o poder de penetração maior no corpo humano? Quem consegue atravessar um corpo humano? Radiação do tipo alfa ou radiação do tipo beta? Uma radiação do tipo beta, ela consegue atravessar todo o corpo. Você pode usar a radiação beta para fazer um raio-x, por exemplo? Então, é interessante vocês lembrarem desses números. Pensando numa aplicação biológica da radiação do tipo beta, o uso mais usual que a gente tem, o que a gente mais vai ouvir na biologia é sobre o carbono 14. Alguém já ouviu falar sobre o carbono 14? Alguém sabe o que é o carbono 14, para que serve? É utilizado para datar fósseis mais recentes. Exatamente. O carbono 14 é um tipo de radiação beta que ele pode ser usado para datar fósseis do Pleistoceno. Então, eu não sei se pega alguma outra etapa além do Pleistoceno, mas se a gente tem um fóssil recente que tem até mais ou menos uns 70 mil anos, a gente consegue usar o carbono 14 para poder fazer a datação desses fósseis. Essa imagem aqui está até meio forçada. Agora, pensando bem, eu devia ter colocado outra imagem, porque esse fóssil aqui que eu coloquei, ele tem alguns milhões de anos, tá? O carbono 14, ele vai datar fósseis de até 70 mil anos. Então, por exemplo, árvore, fóssil de árvore, ou enfim, alguma coisa mais recente. Vocês sabem como que funciona, como que um paleontólogo pode usar essa radiação para poder datar um fóssil? Alguém sabe? Não tenho ideia, professora. O que acontece? Todo organismo vivo tem uma pequena porcentagem de carbono 14. E o que acontece? Depois que esse organismo morre, o que vai acontecer? Ele vai começar a perder o carbono 14 ao longo do tempo. Mas assim, essa perda ela é muito, muito, muito lenta. Então, o que acontece? Quando você encontra um fóssil,
você consegue estimar qual é a idade dele com base no percentual de carbono 14 que ele ainda tem. Então, assim, o que acontece? Quando o indivíduo ele morre, a gente fala que vai começar a ter uma desintegração radioativa do carbono 14. Então, ele vai começar o carbono 14, aquela partícula. Nossa, eu fui limpar meu óculos e ele ficou mais sujo. Lembra que eu falei, né? O carbono 14 não, desculpa. As radiações do tipo beta são átomo, né? Ó, vai ter a carga elétrica aqui, olha, a gente tem uma partícula de carbono 14. Uma carga elétrica negativa. O que vai acontecer? Depois que o indivíduo falecer, morrer, ele vai começar esses íons, tá? Eles vão começar a se desintegrar. Mas esse processo de desintegração, ele é muito, muito, muito lento. Então, esse processo de desintegração, ele pode durar até 70 mil anos, 80 mil anos para o carbono 14 conseguir se desintegrar totalmente. Então, o que acontece? Os pesquisadores, os paleontólogos, eles fazem uma estimativa, eles observam qual é a porcentagem de carbono 14 que eu ainda tenho nessa matéria que eu encontrei, nesse fóssil que eu encontrei. Dependendo da quantidade de carbono 14 que você tiver lá, você consegue inferir qual é a idade daquele fóssil. Por exemplo, foi encontrado um fóssil, gente, que só tem 1/4 da quantidade de carbono 14. Quantos anos será que esse fóssil tem? Bom, hoje já se sabe que quando um dado fóssil tem somente 1/4 da quantidade de carbono 14, quer dizer que ele deve ter mais ou menos uns 11 mil anos. Se você tem um fóssil que você vai encontrar cerca de 1/8 da quantidade habitual de carbono 14, quer dizer que esse fóssil vai ter mais ou menos 22 mil anos, tá? Tem um trabalho bem recente, que saiu há pouquinho tempo, de uma... Não vou lembrar qual é a formação da menina. Eu acho que ela era arqueóloga, não era nem paleontóloga. Mas ela estava fazendo algumas escavações e ela encontrou alguns troncos fossilizados. E aí ela acabou entrando em contato com pessoas que trabalhavam com paleonto. E aí elas resolveram estimar qual era a idade daqueles fósseis de tronco. Que eram fósseis em boas condições, bom estado. E aí eles descobriram que eram umas toras de madeira muito, muito, muito grossas. E aí elas descobriram que aquelas toras de madeira que elas encontraram tinham cerca de 1.500 anos. Aí o que elas fizeram? Resolveram usar aquele resultado, né, para poder inferir como que era a vegetação naquele lugar há 1.500 anos. Hoje é uma área mais descampada, lá no sul do Brasil, mas já que eles encontraram umas árvores bem grossas, fósseis de árvores grossas que estavam enterradas, que elas datavam de cerca de 1.500 anos, talvez há 1.500 anos lá fosse uma área de floresta. Uma área de floresta bem grande, com árvores grandes. Então, assim, esse tipo de estudo pode ser bem interessante, tá? Ele pode ser muito útil para você saber quais eram as plantas que tinham dado local no passado recente, quais eram os animais, tá? Então, pode ser bem útil, tá? Para um biólogo usar esse tipo de material, usar o carbono 14, que é um tipo de radiação. É um tipo de radiação do tipo beta. O carbono 14 vai ter várias outras utilidades, mas para vocês eu acho que o que é mais útil saber é o uso na paleonto mesmo. Algum comentário sobre isso? Bom, sem comentários eu vou seguir. Já falei da radiação alfa, falei da radiação do tipo beta. Qual é a próxima letra que a gente tem no alfabeto grego? Você sabe o alfabeto grego? Alfa, beta, gama, delta.
Vamos falar da radiação gama agora. Qual é a diferença da radiação beta para radiação gama? Para que serve a radiação gama? Eu não lembro se eu falei ou não, mas a radiação alfa e beta, que eu falei até então, ó, radiação alfa e a radiação beta, que eu falei até agora, elas são consideradas partículas, enquanto a radiação gama ela é do tipo onda eletromagnética, tá? Por sinal, a radiação gama é uma onda eletromagnética de alta frequência e é o tipo de radiação que apresenta mais alta frequência, dá para ver aqui nessa imagem. Ó. Nenhuma outra radiação vai ter uma frequência maior do que a radiação gama. Qual é a diferença entre uma radiação do tipo partícula e uma radiação do tipo onda? A partícula, gente, ela tende a não ter a radiação dela, quando ela vai emitir a radiação, ela não é direcional, tá? Quer dizer que se espalha. Vamos pensar num copo. Vocês têm um copo de vidro, sabe quando o copo de vidro cai no chão? Não vai se estilhaçar, vai sair caco de vidro para todo lado, né? Uma partícula, quando ela se rompe, quando ela se quebra, quando ela emite uma radiação, a gente poderia pensar no copo de vidro, sabe? Quando quebra, se espalha para todo lado, ela não é direcional. Pelo contrário, ela se espalha para todos os lugares. Já a onda eletromagnética, não. A onda, ela não se espalha. A onda, ela vai em uma direção. Vamos lá. Falei já da radiação do tipo alfa, que ela não vai conseguir atravessar a folha de papel. A radiação do tipo beta, lembra que eu falei? Ela vai conseguir adentrar poucos centímetros da nossa pele, mas ela pode ser facilmente barrada por uma folha de alumínio. Agora, a radiação do tipo gama, ela atravessa papel, ela vai atravessar alumínio, ela atravessa um corpo humano. Só o que é capaz de barrar uma radiação do tipo gama é parede de chumbo. Isso vai valer para o raio-x também, que eu vou falar daqui a pouquinho. O raio-x ele é bem parecido com o raio gama, ele vai ter algumas diferenças nas propriedades físicas, tá? Mas, em suma, o raio gama e o raio-x são bem parecidos, tá? Ambos são barrados somente por parede de chumbo. O que isso significa? Que um raio gama facilmente atravessa um corpo de uma pessoa. Então, como o raio gama ele é direcional, como ele vai ir em uma direção e como eles têm uma capacidade de adentrar um corpo muito profundamente, como ele consegue atravessar um corpo, uma matéria, um produto, os raios gama, gente, eles são muito, muito, muito utilizados, tanto na medicina quanto na área industrial, na área agrícola, enfim. Diferentes áreas elas vão usar os raios gama justamente porque eles têm essa capacidade de atravessar os corpos, diferentes matérias. A radioterapia, gente, é um tipo de tratamento que usa a radiação do tipo gama. No caso da radioterapia, gente, eu coloquei uma imagem aqui. Pode ser usado, por exemplo, o cobalto 60, o isótopo cobalto 60, ele é esqueci da palavra. É um material, digamos assim, tá? Que ele emite radiação do tipo gama e é muito utilizado para radioterapia. Eu coloquei uma imagem aqui só para ilustrar mais ou menos como que funcionaria a radioterapia para quem tem algum tipo de câncer, por exemplo, câncer de mama, que é muito usual, tá? Lembra que a radiação gama, ela é uma radiação, uma onda eletromagnética, então ela vai ser direcional. O que vai acontecer? Dentro dessa máquina aqui, que é usada para fazer radioterapia, o que vai acontecer? Vão ser emitidas ondas eletromagnéticas.
Como as radiações do tipo gama, elas são direcionais, ou seja, elas não se espalham, ela vai ser muito útil para poder tratar, por exemplo, câncer, alguma coisa do gênero. O que é o câncer? Quem sabe me explicar resumidamente o que é o câncer? No câncer, a gente pode ter uma proliferação excessiva de algumas células, né? Então, as pessoas podem acabar tendo a formação de um tumor maligno, como disse a Letícia aqui no chat. E por que a radioterapia vai ser útil? Você vai descobrir aonde que está aquele câncer, se está na mama, se está no cérebro, se está no pescoço, se está na pele, enfim. E aí, como que vão ser feitas essas sessões de radioterapia? Vai ser mirado exatamente onde que está o tumor. Por exemplo, aqui eu tenho um órgão, vou desenhar aqui um órgão. E aí eu tenho um tumorzinho aqui. Como que eu vou fazer para destruir esse tumor? Eu vou começar a emitir radiações do tipo gama sobre esse tumor para quê? Para conseguir destruí-lo, tá? Considerando que essas radiações são direcionais, então a maior parte dos raios vai incidir exatamente sobre o tumor, tratando aquele problema. Nessa imagem aqui a gente consegue ver, olha, aqui nesse branco a gente teria um tumorzinho que está sendo combatido, tá? Pelo raio gama do tipo cobalto 60, por exemplo. Só o cobalto 60 que é usado em radioterapia? Não, existem outros isótopos que podem ser usados, tá? Mas um dos mais usados é esse, o cobalto. Para que mais que a gente usa radiação gama além da radioterapia? Existem vários setores da indústria que têm usado a radiação gama para poder descontaminar alimentos. Então, por exemplo, um fruto. Um fruto está cheio de bactéria. Essas bactérias elas vão fazer o quê? Por exemplo, aqui eu tenho um monte de micro-organismo. Esses micro-organismos eles podem acelerar, por exemplo, o processo de decomposição daquele fruto. Só que eu vou mandar um fruto lá de São Paulo aqui para Roraima. Então, você imagina que uma uva, por exemplo, já está quase chegando o Natal. No Natal é muito comum ter o que aqui? Uva, romã. Me fale alguma fruta aí que vocês gostam e que não é daqui, que vem de fora. Eu já estou em clima de Natal, mas pode ser outra coisa. Morango. Que mais? Morango. Vamos pensar em coisas bem diferentes. Kiwi. Enfim, tem várias frutas que vão vir de outro lugar. Pitaia. Então, assim, ó, pensa que vai vir uma fruta lá de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, lá de Fortaleza para cá. Vamos pensar que essa fruta está cheia de bactéria dentro dela, bactérias e diferentes micro-organismos, pode ter fungo, enfim, pode ter um monte de coisa. Coisas que vão, pera, enfim, vai ter um monte de micro-organismo que vai fazer o quê? Vai acelerar o processo de decomposição. Só que eu não quero que esse produto se decomponha no meio do caminho, eu quero que esse produto chegue aqui em Roraima. Então, o que alguns setores da indústria alimentícia têm feito para poder otimizar o tempo de vida daquele alimento, para poder aumentar o tempo de vida? Eles pegam aquelas frutas e eles dão, abre aspas, um banho de radiação gama. Essa irradiação ela vai permitir que esses alimentos eles sejam descontaminados, digamos assim, aumentando a vida útil do produto, tá? Isso vale para diferentes produtos, tá? Eu foquei bastante em fruto, mas a radiação gama pode ser usada para outros alimentos também. Vocês sabiam disso? Vocês acham que isso é legal? É interessante para o fruto ou não?
Qual é o problema que isso pode ter para o fruto? Para uma comida, por exemplo. Conta como agrotóxico? Ela não conta como um agrotóxico, mas ela vai ter alguns impactos também. Ela pode ser tão ruim quanto agrotóxico. Tá? Agrotóxico, geralmente a gente pensa mais, associa mais com veneno, com coisas usadas quando o material está sendo, quando o alimento está sendo produzido. A pessoa está dizendo aqui no chat que não sabia. Pois é. Aí o que acontece quando é usado radiação gama? A gente vai ter alteração de sabor, pode ter redução de nutriente, tá? Lembrando que isso vai acabar matando alguns micro-organismos, mas nem tudo vai ser eliminado. Por exemplo, o vírus é muito resistente à radiação gama. Então é por isso que tem algumas frutas que quando vocês comem uma fruta orgânica, quando vocês comem direto do pé, vocês vão sentir um gosto, e quando vocês compram essas coisas no mercado, vocês vão sentir um outro gosto. Vamos fazer uma comparação. Quem já plantou cenoura ou já foi direto lá na horta da avó e tirou uma cenoura e comeu? Arrancou da terra e comeu uma cenoura? Quem já fez isso? Professora, uma vez eu plantei uma cenoura e realmente ela tinha um gosto diferenciado. É diferente, né? Quem mais já comeu cenoura, já plantou cenoura, ou já foi no sítio de alguém que planta? De preferência orgânica. O gosto é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu amava comer cenoura quando era criança. Eu era dessa que eu gostava de comer direto eu arrancava da terra, eu só lavava e eu já comia. Às vezes eu nem tirava, eu comia com aquela imagem de coelho, sabe? Eu comia segurando até o talo, depois eu descartava o talo, mas... e hoje, quando eu vou comprar uma cenoura no mercado, eu até compro cenoura no mercado porque eu não tenho muita opção, mas é um gosto totalmente diferente. Laranja. Quem já comeu laranja direto do pé, assim, dessas laranjas que não usam veneno, que não usam muitos agrotóxicos? Eu já. É diferente da que você compra no mercado? É. E ovo? É diferente um ovo de galinha caipira de ovo de mercado? Nossa, 1000 vezes. O de galinha caipira é 1000 vezes superior. A gente vai ter, tipo, a coisa do agrotóxico envolvida, que é uma outra discussão, mas algumas empresas de ovos, eu não falei do ovo, mas eles também podem usar a radiação gama, então vai mudar muito, 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 muito o gosto, o paladar. Por isso que tem tanta gente, inclusive, que fala, vamos consumir a agricultura orgânica. Seria o ideal, né? Isso vai acontecer? Provavelmente não, ainda mais agora no contexto que a gente está vivendo. Eu acho que seria até meio sacanagem ficar falando, consuma produtos orgânicos com o preço da comida, né? Mas assim, tem uma diferença. A pessoa está falando que prefere produto não orgânico. Enfim, é só uma discussão, tá? É só um adendo. É que geralmente quando a gente vai falar em produto orgânico, as pessoas só lembram do agrotóxico. E a maioria das pessoas não sabe que tem também a radiação gama que está envolvida, né? Então, alguns alimentos que vocês vão comer vão ter mais radiação do que deveriam ter normalmente. A Jana está falando que é um papo meio elitista quando coloca o nosso contexto. Totalmente, totalmente. Nossa, sou até meio hipócrita ficar falando, consumo orgânico. Ainda mais aqui em Roraima, gente, sem condições de entrar nessa conversa. É diferente da região onde eu nasci. Onde eu nasci, eu descobri que eu comia orgânico, mas só depois que eu era adulta, né?
que na época eu morava no interior do Rio Grande do Sul, num sítio onde tinha produção própria de alimento, mas é uma outra realidade, sabe? Agora aqui, onde as pessoas não têm essa coisa de produção de alimentos tão forte, não tem como ficar falando para as pessoas consumirem orgânico. Não tem, é muito caro. Tudo muito caro. Vocês já foram numa feirinha que tem ali na frente da Pau Brasil, na Capitão Júlio Bezerra? Só porque a Jana falou do papo elitista, eu achei interessante citar esse exemplo. Não, eu só passo perto daquela que tem dia de domingo na Tais Tape, que fecha tudo por ali. Sim. Essa que tem na frente da Pau Brasil é só em quarta-feira. Ela é de orgânico e tal. Quando eu mudei aqui para Boa Vista, eu até fui para lá conhecer, mas, gente, é um preço tão caro, é tudo tão exorbitante. O preço na época do ovo era R$2 um ovo orgânico. Cada ovo. Gente, sem condições. Sendo que na mesma época você ia no mercado, um ovo produzido pelas indústrias daqui, cada ovo custava 50 centavos, não chegava nem a 50 centavos. Então, não é muito caro. A Mayara está dizendo que já foi um assalto. É muito caro. Então, realmente, essa conversa de comida orgânica ainda é muito complicada. Seria o ideal? Seria, mas isso não condiz com a realidade do brasileiro. Em especial no momento que a gente está vivendo agora, que as pessoas não têm dinheiro para comprar um gás, para botar gasolina, imagina ficar consumindo alimento orgânico. Vamos falar do raio-x. O raio-x, gente, é muito parecido com o raio gama. Ele é bem parecido, tá? Ele vai ter algumas pequenas diferenças. Qual é a diferença que a gente vai ter entre o raio-x e o raio gama? Primeira diferença vai estar na frequência da onda eletromagnética, lembra? Vou repetir de novo o que é a frequência. A frequência vai ser essa distância aqui, ó. Quanto menor essa distância, maior a frequência. Olhando nessa imagem aqui, ó, vocês conseguem perceber que tem uma diferença na frequência? Ó, o raio gama, gente, ele vai ter uma frequência maior se comparado com a frequência das ondas eletromagnéticas do raio-x. O que mais que a gente vai ter de diferença? A questão da agitação dos átomos, tá? Lembra, essas ondas eletromagnéticas, elas vão ser compostas, na verdade, por vários átomos que podem ser ionizados, eles vão ser transformados em íons. O que acontece? O raio gama, gente, ele é emitido por átomos que eles estão muito agitados, muito agitados, e do nada eles são desacelerados, eles são parados, digamos assim. Então pensa num grau de agitação alto, tá? Vamos pensar que a gente teria um monte de bolinha de gude, alguma coisa, a gente está sacudindo muito, tá? A gente tem um alto grau de agitação, a gente tem uma alta entropia, tá? Já no caso do raio-x, a gente tem um átomo que vai ter uma agitação, vai ter um átomo de material radioativo também, mas a agitação vai ser menor, a agitação ela vai ser intermediária ou baixa, a gente vai ter uma menor entropia, tá? O caos vai ser menor, digamos assim, tá? E o que mais que a gente vai ter diferença entre o raio-x e o raio gama? O local de emissão, o local onde a gente vai ter a quebra, tá? Onde a gente vai ter a ionização do átomo acontecendo, tá? No caso do raio gama, o raio gama ele vai ser emitido pelos prótons e pelos nêutrons, tá? De um dado átomo. Enquanto os raios-x, eles são emitidos pelos elétrons. Lembra, os elétrons ficam na eletrosfera, eles ficam circundando o núcleo.
Eu já falei isso para vocês, né? Lembra? O núcleo ele seria como se fosse o Sol e os elétrons seriam como se fossem os planetas orbitando em torno do Sol. Então, o raio gama, toda a radiação ela é emitida pelo núcleo, é como se ela fosse emitida pelo Sol. No caso do raio-x, a radiação ela é emitida pelos elétrons que estão circundando o núcleo. Então, é como se ela fosse emitida pelos planetas. Só fazendo uma analogia, tá? Não quer dizer que os planetas emitam radiação, não é isso. É uma analogia, tá? O núcleo de um átomo vai emitir radiação gama, enquanto a eletrosfera, o que circunda o núcleo, vai estar emitindo o raio-x, radiação do tipo X. Exemplo mais clássico de raio-x é a radiografia. Quem já fez raio-x aqui? Ou quem nunca fez raio-x? Vocês sabem como que funciona o raio-x? Alguém tem ideia de como funciona o raio-x? A Jana que já fez, a Raíssa que já fez, você sabe como que é feito um raio-x? Ó, eu vou primeiro botar um textinho para poder ficar mais claro, depois eu vou botar uma imagem que eu acho que vai ajudar a elucidar melhor, tá? O que acontece? Lembra, a gente vai ter um átomo cuja eletrosfera vai estar emitindo raios. O que vai acontecer? Você vai colocar, por exemplo, você vai fazer um raio-x. Aí você pode estar... você quer colocar aparelho no seu dente. Aí o dentista fala, você vai ter que fazer um raio-x. Aí você vai lá, você vai encaixar o seu queixo numa... eu não sei o nome daquilo. Numa estrutura lá. O que vai acontecer? Você vai estar de frente para uma máquina. O seu dente vai estar bem de frente para uma máquina. O que vai acontecer? O raio-x, gente, vai começar a atravessar o seu corpo. E eu não sei se vocês já repararam, se vocês vão fazer um raio-x, por exemplo, do dente. Vai ter uma parte da máquina na frente e vai ter uma coisa atrás da cabeça de vocês também, que vai ser colocada atrás. Na frente vai sair o raio-x e atrás vai ter o que a gente chama de filme ou chapa fotográfica, tá? O que vai acontecer? O raio vai atravessar então o seu rosto e vai acabar chegando lá no detector ou na chapa fotográfica. Deixa eu colocar uma imagem aqui para poder ficar mais clara para vocês. Aqui é uma imagem de uma pessoa que vai fazer um raio-x da coluna, por exemplo, das costelas, da coluna. Quando a pessoa vai fazer um raio-x desse, por exemplo, tem que deitar. O que vai acontecer? Na frente, ó, tá vendo aqui, você vai ter o que eles chamam de válvula. Essa válvula vai estar emitindo os raios-x, tá aqui, ó, raio-x saindo, as ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas vão atravessar o seu corpo, porque lembra, essas ondas, elas têm uma alta frequência, elas conseguem atravessar o seu corpo. Elas vão atravessar o seu corpo até chegar no quadro, no filme, no negativo, enfim, tem vários nomes, tá? A chapa. Aí essa chapa aqui, ela vai capturar a imagem, tá? Claro que nem sempre você vai fazer um raio-x deitado, às vezes você faz de pé, né? Como eu falei, no dente, no braço, você machucou seu braço, tem que fazer um raio-x do braço. O que vai acontecer? Sempre vai ter um tubo, ó, tá vendo aqui, ó, o tubo de onde está saindo o raio-x, ele vai atravessar o lugar que vai ser feito o exame até chegar na chapa, na tela, enfim, tem vários nomes. Depois que essa imagem chega na tela, o que é feito na tela ou na chapa? Era para ter mais um slide aqui. Depois que você faz esse exame, tem muita gente que fala, eu vou lá tirar uma chapa. Vocês sabem por que a pessoa chama de tirar chapa? Porque o raio, ele vai bater no final justamente no que eles chamam de chapa fotográfica. Então tem gente que fala, vou lá tirar uma chapa.
Por quê? Tem gente que chama de filme fotográfico, tem gente que chama de chapa fotográfica, tem gente que vai chamar de tela fluorescente, tem mais outro nome aqui. Tem gente que chama de quadro, enfim, tá? Isso aqui vai ter um monte de nome. Depois que você faz o exame, o que vai acontecer? Essa chapa, gente, vai ser levada para uma sala onde vai ter a revelação. É uma sala que eles chamam de câmara escura. Então, lá nessa sala de câmara escura, a gente vai ter a revelação, que é mais ou menos parecido com uma revelação de uma foto. Antigamente, quando vocês nem tinham nascido ainda, as fotos elas eram reveladas. A pessoa revelava a foto, tirava a foto com uma câmera analógica, aí aquela foto ia para um filme. O filme ela é análogo a uma chapa fotográfica do raio-x, e aí você levava para uma câmera escura para ela ser revelada, fixada, lavada e secada. No caso do raio-x ainda a gente tem esse processo. Quando você faz um raio-x, por exemplo, você tá correndo, cai e quebra o braço. Aí você vai lá pro HGR fazer o exame. Vocês percebem que depois que vocês fazem o exame demora um tempinho para esse exame ficar pronto? Por quê? Porque depois que você tira a chapa, essa chapa vai ser levada lá para a câmara escura para ser revelada. Então, essa chapa, enfim, ela vai ser colocada numa processadora aqui é tipo essa aqui, ó. Aí dentro dessa processadora a gente vai ter o processo de revelação, fixação, lavagem e secagem do raio-x. Aí depois que o raio-x é secado, você é mandado lá para a sala do médico. Vocês sabiam disso? Assim que é feito um raio-x. Eu falei de um modo bem simplificado, tá? Hoje em dia já tem um curso chamado de técnico de radiologia. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês em 3 minutos, as pessoas têm 1 semestre, 2 semestres de curso, tá? Então, é um processo relativamente complexo, mas eu acho que deu para vocês conseguirem, deu para entender mais ou menos, né? Como que funciona o raio-x. Outro tipo de raio-x que a gente vai ter é o raio-x usado para tomografia, tá? A tomografia, qual é a diferença da tomografia para um exame de raio-x que a gente vai fazer no HGR, por exemplo? Tomografia, ela te dá uma imagem com uma acurácia melhor. Você vai ter um detalhamento melhor, tá? Tomografia hoje em dia é muito usada para, em especial, imagens na cabeça, alguma coisa do gênero. O que mais? Mamografia também usa raio-x, tá? A mamografia ela é feita para detectar se uma pessoa ela vai ter algum tumor, alguma coisa na mama. Lembrando que as pessoas associam mamografia a um exame feminino, mas homens também podem fazer mamografia, tá? Homens também podem ter tumores nos seios, precisarem fazer mamografia. Enfim, existem vários tipos de aplicações, tá? Tanto da radiação gama quanto do raio-x na saúde. Isso é muito útil, tá? Para poder detectar se a pessoa está com algum problema de saúde. Porém, é importante a gente tomar muito cuidado, porque assim, essas radiações, elas podem ser úteis para a medicina, para a indústria, podem. Porém, elas também podem causar riscos para a saúde, tá? Quando em excesso. Então, assim, quando uma pessoa fica exposta por muito tempo diante de uma radiação do tipo ionizante, ela pode começar a sentir náusea, fraqueza, perda de cabelo, tá? Diminuição da função orgânica. Isso acontece, a gente consegue observar isso quando você tem algum parente, por exemplo, que está fazendo radioterapia, tá? A pessoa vai começar a ter vários sintomas, tá? Vários efeitos colaterais. Tem gente que fala, a pessoa está sentindo isso por causa do câncer. O câncer, ele vai
tem impacto sobre a saúde da pessoa, só que, ao mesmo tempo, a pessoa está com câncer e a pessoa está sendo exposta constantemente a uma radiação. E a radiação, por si só, ela já é muito prejudicial. Tanto é que vocês sabiam que pessoas que trabalham com radiologia têm um plano de carreira diferenciado? Vocês sabiam disso ou não? Não, professora. Ó, isso é lei. Quem trabalha com radiologia se aposenta antes do que as outras profissões. Eu não vou lembrar agora se quem trabalha com radiologia pode se aposentar com 20 anos de trabalho ou com 25. Mas é uma das duas datas, tá? Em geral, as outras pessoas se aposentam com 35 anos de trabalho. Quem trabalha com radiologia pode se aposentar com 20 ou 25. O que mais? Quem trabalha com radiologia, a cada 6 meses é obrigado por lei a tirar férias. Você não tem a opção de, agora eu não quero tirar férias. Não, a cada 6 meses você precisa tirar 30 dias de férias. Não é cumulativo, isso é lei. Tá? O que mais? Bom, além dos efeitos agudos que eu falei, tá? Sobre náusea, fraqueza, a exposição prolongada mediante radiações, ela pode ter efeitos crônicos também, tá? Ela pode causar mutações no DNA. Então aqui, ó, você pode ter uma radiação que vai penetrar no seu organismo, vai atingir o DNA, pode gerar mutações, quebras, perdas de nucleotídeos, enfim, a sua molécula de DNA, e isso pode, inclusive, levar a câncer ou alguma coisa do gênero. Então, lembra, a radiação ela pode ser usada para tratar câncer? Pode. Mas a radiação em excesso também pode causar câncer? Pode. A gente tem um paradoxo aí. Portanto, a radiação pode ser muito útil? Pode. Porém, a gente tem que tomar cuidado com essas radiações, em especial com radiação do tipo ionizante. Radiação alfa, beta, gama e raio-x. Então, só resumindo, aqui tem uma imagem onde a gente consegue ver os principais tipos de radiação, tá? Tanto radiação não ionizante, quando a gente tem rádio, TV, Wi-Fi, satélite, infravermelho, e radiação do tipo ionizante. Então, a gente vai ter a radiação do tipo UV, que a gente falou na aula passada, né? Lembra que eu falei que a gente tinha que usar protetor solar? Isso é uma radiação ionizante. A gente pode ter raio-x, raio gama. Aqui a gente está falando do espectro das ondas eletromagnéticas. A gente também vai ter as radiações do tipo alfa e beta, que não são ondas eletromagnéticas e são partículas, mas também emitem radiação ionizante. Dúvidas? Perguntas? Não, professora. Beleza. Então é o seguinte, gente. Vocês estão em quantos aqui? Vocês são quantos sobreviventes? Até que tem bastante gente na aula. Estou surpresa. 18 pessoas na reunião. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre radiação, já sabem tudo sobre biofísica, a gente não vai mais... Quer dizer, não, vamos falar de biofísica assim, mas de um jeito mais leve, tá? Hoje está sendo a nossa última aula, então a gente não vai mais ter aula, vocês não vão mais ter tarefa de biofísica. Teoricamente, a princípio, vocês estão de férias, até eu fechar as notas e ver se vocês estão de fato aprovados ou não. Eu vou começar a corrigir os trabalhos de vocês hoje, tá? Trabalho no relatório de vocês, o trabalho de revisão bibliográfica e os trabalhinhos que faltam, eu não sei se falta algum. Então, até o fim de semana, eu acho que eu consigo mandar todas as notas para vocês.
E agora eu quero que vocês falem, me dêem um feedback sobre a disciplina, sobre o que vocês acharam, o que vocês acham que eu devo mudar. Esse feedback é importante para mim. Professora, eu acho que a disciplina foi muito tranquila, assim. A senhora conseguiu passar bem o conteúdo, as atividades foram bem simples, mas coisas que a gente conseguia rever o que foi dado na aula e conseguir fixar um pouco melhor. E o trabalho, assim, por mais que seja um pouquinho trabalhoso, eu acho que foi um dos menores problemas, assim, do semestre, sabe? Sim. Eu achei muito melhor do que passar uma avaliação mesmo. Na minha concepção, a avaliação prova não mede nada, né? Então, eu sou contra o método de prova. Mas isso é uma perspectiva minha. O que vocês acham que eu posso melhorar na disciplina? Lembrando, isso não vai influenciar na nota de vocês, tá? Isso é uma coisa para mim, para eu poder melhorar para o próximo semestre. Vocês acham que seria bom eu dar um feedback dos exercícios para vocês? Isso é uma coisa que eu não fiz. Tipo, recomeçar a aula retomando os exercícios, que nem o professor Pedro faz? Ou vocês acham que os exercícios são simples e não precisa? Eu acho que não precisa, não. As aulas foram boas, os convidados também. Esse modelo da gente fazer um exercício por semana ficava bom, porque ao mesmo tempo que a gente não se sobrecarregava, a gente conseguia focar na aula da semana e rever, e ver slide, ver conteúdo e tal. E também o trabalho final, mesmo que ele tivesse sido bem trabalhoso, eu gostei bastante dele. Acho que, inclusive, foi algo que despertou meu interesse, né, por animais marinhos. E meu trabalho foi sobre baleia e tal. Mas eu tipo, não tenho reclamações a fazer. Eu achei bem legal essa metodologia, até porque a gente estava acostumada, por exemplo, com a sua aula em biologia celular, a gente que pegou o primeiro semestre e tal. Aí foi bem diferente, bem tranquilo em comparação ao outro semestre. Sim. É que biofísica, eu acho que ela é... Eu vou falar que ela é mais leve, que biologia celular vai ser uma coisa errada, mas biologia celular ela tem muito mais conceito para se falar. Biofísica eu tentei... Eu tenho várias coisas que mudaria já na disciplina, se eu for dar de novo eu vou mudar. Mas eu tentei fazer diferente de quando eu tive na graduação, porque quando eu fiz biofísica, meu professor ficava passando fórmula, ficava dizendo pra gente calcular as coisas na mão. Gente, foi inútil, porque eu não lembro de nada que eu tive na biofísica da graduação. Eu fui aprender biofísica depois, na prática, então eu fui tentar trazer coisas na prática para vocês. Então, legal que vocês gostaram do método. Se eu oferecer de novo essa disciplina, eu não sei se eu vou oferecer, mas se eu oferecer eu vou tentar mudar algumas coisas, mas... o que eu vou ministrar no próximo semestre, não que vai ser exatamente assim, mas eu vou seguir esse estilo, sem prova, e também questões toda aula e um trabalho final. Mas eu acho que as próximas disciplinas que eu vou ministrar vocês não pegam, então eu vou dar ecologia no próximo semestre, ecologia do bioma amazônico e ecologia de populações e comunidades. Oi, professora. Oi. Bom dia. Só complementando o que a senhora falou, né, que é justamente isso. Não vou citar nomes, mas os professores passados da disciplina se atiam, né, muito a fórmulas, a provas, então a gente precisava saber daquelas fórmulas para a gente poder, eu acho até um pouco errado, né, para a gente poder medir o nosso grau de aprendizagem em uma disciplina, e isso não mede, né, o que a gente consegue absorver, né, consegue absorver, consegue aprender durante a disciplina. E assim, mesmo que eu tenha algumas pendências ainda na disciplina, eu consegui absorver bastante coisa, bastante informação, né?
principalmente para o meu trabalho que eu estou desenvolvendo agora, porque pega um pouco dessa parte, né? E era algo que eu achava que eu nunca ia utilizar ou considerar, né? No trabalho final, no TCC, futuros projetos. Mas, assim, a senhora conseguiu, né, trazer como é que eu posso falar? Adaptar, né, a disciplina para uma forma que a gente, como biólogo, não tem essa aversão, né, essa parte da física, ou seja, da biofísica também. Eu imagino que você até puxe para biofísica, talvez no futuro você até trabalhe com biofísica, né? Então a gente tem essa aversão desde o ensino médio, né, e tudo da física, a maioria dos alunos, por isso que a gente foi para biologia, né, tentando fugir das exatas, enfim, a gente conseguiu, né, chegar aqui e contra a bendita da física lá, biofísica, mas eu achei que a senhora conseguiu, né, adaptar bastante os conteúdos e passar, né, para a gente o principal, trazendo também os palestrantes, né, os pesquisadores. Eu achei bem legal. Isso agregou bastante. A gente não vai esquecer tão cedo algumas palestras, alguns temas que foram abordados. Sim. Eu até queria ter trazido mais gente, só que a vida é tão corrida que nem sempre a gente consegue trazer todo mundo que a gente quer. Mas legal. Quem mais quer falar alguma coisa? Mas é isso, professor. Seria bom se a gente pudesse aplicar isso daí em outras disciplinas, né, professora? Porque o exemplo que a senhora deu aqui poderia até ser feito nessa universidade aqui. Porque da forma como todo mundo está falando, né, como todo mundo gostou, imagina para outras matérias, né, que tipo, o pessoal nem gosta, né, mas vai acabar gostando se a gente fosse aplicar mais nessa metodologia sua aí. Achei bem interessante. Legal que vocês gostaram. Pois é, isso seria a questão de conversar com os outros professores. Como que faz isso, eu já não sei. Mas legal que vocês gostaram. Professores mais antigos aceitarem outros métodos é difícil. Cada professor tem uma visão, né? Eu tenho uma visão um pouco mais... uma visão... como é que eu vou falar? Sem ser ofensivo. É que assim, eu sou de uma outra escola, eu sou de uma outra geração, então assim, cada professor, dependendo da época que se forma, vai acabar dando aula de um jeito. Então, eu já falei para vocês, né? Eu sou professora concurseira. E aí, eu estou inclusive tentando inserir para vocês, passar para vocês algumas coisas que eu tenho visto em concurso público. Por exemplo, você sabe como cai biofísica em concurso público? Com certeza deve ter bastante fórmula, né? Não. Sério, não cai fórmula. Mesma coisa química. Vocês acham que vai cair para vocês ficarem fazendo coisa na mão? Não cai. Os concursos públicos hoje em dia, gente, eles dão exemplo, eles querem que vocês saibam exemplos, que vocês saibam como as coisas estão sendo aplicadas. Isso, inclusive, vale também para aluno de licenciatura. Por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, hoje ela já não quer mais um professor que saiba a fórmula, um professor de biologia que vai dar uma aula, por exemplo, de biofísica ou de física na 8ª série. Que ensine para o aluno a calcular aquela fórmula. Lembra Deus vê tudo? Vocês estudaram isso? A distância é igual a velocidade vezes o tempo. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, junto com as DCNs, isso é linguagem para quem é da licenciatura. Eles não querem um professor que ensine a fórmula, que guspa a fórmula para o aluno e, tipo, o aluno que se lasque agora. Não, você tem que aplicar, você tem que saber qual é a aplicação. Então, eu acho que isso é o futuro, gente. Essas coisas que eu estou passando para vocês agora são coisas recentes, tá? Tipo, isso de concurso público ser mais atualizado, isso é coisa de 5 anos para cá. Essa BNCC, essa mudança de currículo, é de agora, 2017. O novo ensino médio é agora para 2022.
Então, isso não deixa de ser atualidade nos métodos. Então, como eu me formei mais recentemente, eu tenho essa bagagem. Professores mais antigos, eles talvez nem saibam disso. São professores que eles não prestam mais concurso, porque eles já são professores, eles já são concursados. Então, eles não estão tão por dentro de concurso público, dessas mudanças na BNCC, nas DCNs, enfim, são escolas diferentes. Falem mais, gente. Vocês sabiam disso que eu falei agora ou não? Não. Em geral E nas provas de mestrado, professor? Oi? E nas provas de mestrado, o pessoal foca mais nas fórmulas? É só mesmo teórica mesmo? Então, isso vai depender muito do mestrado que você vai fazer. Eu prestei seleção de mestrado em 3 instituições. E nas 3 instituições que eu fiz a prova de mestrado, as questões eram mais práticas, as questões eram mais aplicadas. Então, deixa eu tentar lembrar das questões. Faz tanto tempo que eu fiz a prova de mestrado que eu não lembro. Mas quando eu fiz a seleção de mestrado, eu lembro que eles perguntavam muito mais sobre... por exemplo, eu lembro que caiu alguma coisa sobre o carbono. Qual é a implicação do desmatamento sobre o ciclo do carbono na Amazônia? Isso foi uma questão do INPE. Tipo, você não precisa saber fórmula para responder isso. Você tem que ter uma noção de ecologia, você tem que ter uma noção de biofísica, tem que ter uma noção de bioquímica, mas você não vai precisar colocar fórmula, não. Você tem que ter uma noção do padrão geral. Imagino também de atualidades, né? Atualidades. Então, tudo isso de um modo mais aplicado, de um modo... Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu abrir a prova da SED aqui para comentar sobre a prova com vocês. Teve a prova da Secretaria do Estado aqui domingo. Teve a prova para professor do Estado. Caiu biofísica na prova. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já que eu estou falando de coisas gerais, vocês querem ver como foi a prova, só para vocês saberem? Como que é a prova de concurso público? Ou se vocês são cansados, eu libero vocês. Vou compartilhar aqui. Eu estou compartilhando minha tela, que idiota que eu sou. Eu achei que eu já tinha descompartilhado. Vocês estão vendo? Sim, professor. Tipo aqui, ó. É muito comum o hábito de tomar um copo de água com bicarbonato de sódio. Por que as pessoas tomam água com bicarbonato quando estão com azia? Aí você tem que dizer por que é desse jeito. Deixa eu ver alguma outra de porquê aqui. Um grupo de alunos coletou uma amostra de água em um rio. Como será que foi a água que eles encontraram? Será que tinha muito coliforme fecal? Será que tinha mais oxigênio, menos oxigênio? Aqui tem umas questões de ecologia. Isso aqui é física, ó. Olha o que caiu de física aqui, ó. É para dizer verdadeiro ou falso. Temperatura e calor são sinônimos? Quais são as escalas usadas para indicar a temperatura? Pode ver, não tem fórmula aqui. Essa não teve fórmula, teve mais uma de física em algum lugar aqui. Cadê? Isso aqui, outra de biofísica, ó. Para falar sobre temperatura. A homeostase, ela é controlada pelo hipotálamo. Uma das formas de perda de calor se dá através de condução, ou seja, através da perda de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Na verdade, não se dá através de onda eletromagnética.
O calor pode ser gerado por termogênese com e sem tremor? Isso foi questão de biofísica que caiu. O que mais que a gente teve? Olha aqui, ó, tipo de solo, gente, ó, questão de solo que cai em concurso. O que é um solo arenoso? O que é uma terra roxa? Como que é a questão dos nutrientes no solo? Deixa eu ver. Ó, aqui, característica. Qual é a região que tem um solo ácido e com excesso de alumínio? Onde que a gente vai ter uma planta com casca grossa, folha espessa? Enfim, é assim que é concurso público hoje em dia. A gente não vai ter fórmula. Perdi vocês. Fugir de biofísica. É bastante decoreba. Oi? Bastante decoreba. É. Bastante decoreba. Mas sem fórmulas. Se você sabe exemplo, isso te ajuda a conseguir responder a prova. Essa prova especial eu estou mostrando para vocês, ela tem muito problema, tá? Essa prova ela é bem problemática, mas ela está de acordo com as provas feitas atualmente. Então, ela foi problemática? Vocês ouviram falar mal dessa prova que eu mostrei para vocês? Os concurseiros estão putos com essa prova. Mas, apesar dos problemas dela, ela ainda está de acordo com as provas atuais. Tipo, muito exemplo, coisas mais contextualizadas, é o que vocês vão precisar saber como biólogos no futuro. Tá certo, gente? Bom, queria agradecer vocês pela participação na disciplina. Eu não sei se eu vou dar aula de novo para vocês, mas... Professor? Oi. Se lhe cortando aqui rapidinho. Pode falar. Outros professores, por exemplo, o professor Matheus, nos semestres passados, ele utilizava nessas aulas que ele trazia os convidados para, como é que se fala? Para atribuir, né, certificado, horas complementares. Aí eu acho que seria interessante também se a senhora pudesse, né, nos próximos semestres, junto ao CEBIL, né, que eu acho que eles, se conversar direitinho com a Lucília, com a Lucília mesmo. Sim. Eu acho que dá para a gente aproveitar, né, essas horas, tanto os alunos da disciplina como os alunos todos do CEBIL. Legal, verdade. Bem legal. Boa ideia. Deixa eu anotar aqui até para... Senão eu esqueço. Alguém quer complementar mais? Ou falar qualquer coisa sobre a disciplina, sobre a vida, sobre... Enfim, o que vocês quiserem. Bom, como eu estava falando, eu não sei se eu vou dar aula de novo para a turma de vocês. Talvez agora eu fique mais com as disciplinas do final do curso e do começo. Eu acho que do meio, para quem está no quarto, quinto e sexto semestre, eu não vou dar aula. Então, acho que agora eu vou ficar mais com as disciplinas do sétimo, oitavo e primeiro, para quem está na parte com ênfase na bacharelado. Como é que é? Bacharelado e ecologia, né? Então, mas qualquer coisa, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, seja em biofísica, biologia celular, comunicação científica, ecologia, estatística, o que vocês quiserem me escrever, vocês têm meu contato, tá? E se eu puder, eu vou ajudar vocês.